Olá, pacientes dentistas que seguem esse canal. Hoje vocês vão assistir aqui uma palestra que eu dei sobre implantes pterigoides, reabilitação de maxilas atróficas no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial que aconteceu em Belém em 2024. Espero que você goste do conteúdo. Não se esqueça de dar like no vídeo, de compartilhar com seus colegas, dentistas, com seus amigos pacientes e deixe o seu like e deixe seus comentários também. Obrigado e espero que gostem do vídeo, da aula. É um pouco restrito. Eu também, assim como o professor Eduardo, eu preciso trazer um pouquinho do que envolve a escolha de implante pterigoide como forma de reabilitação, né? Então, vou mostrar um pouquinho outras técnicas, até para salientar já de início que ela não é superior às outras, ela é apenas diferente, a gente tem que pensar muito bem na indicação. E principalmente porque muitos desses casos nós vamos pegar em maxilas atróficas e o processo de reabsorção de maxila vai alterar completamente a minha relação tanto vertical como horizontal da minha sobrecarga protética. E isso é o que leva a muitas falhas do nosso sistema, das nossas reabilitações. Além disso, nós teremos alteração do padrão do fenótipo gengival, alterações na linha de expressão que a gente vai precisar fazer compensações protéticas, enfim, colapso de vestíbulo, tudo isso vai influenciar na forma de reabilitação que a gente vai escolher e os implantes pterigoides também têm que ser pensados em sobrepor, em recuperar tudo isso que foi perdido, tá? Então nós temos diversas opções de tratamento, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, né? Como eu falei, a questão de sobrecarga protética em longos cantilevers pode ser uma questão, um fator primordial para falhas, né? Há uma década atrás, eu não considero isso muito tempo, mas nós fazíamos muitas reconstruções, muitas delas utilizando enxerto autógeno com crista ilíaca, depois passamos para essas reconstruções de forma ambulatorial, seja com técnicas de regeneração óssea guiada, como na região inferior, somado a levantamento do seio maxilar, para a gente conseguir finalizar a reabilitação depois, ou utilizando enxerto em bloco na região anterior, enxerto Wheeler e os levantamentos de seio com biomateriais, tirando o nosso paciente de uma cirurgia maior hospitalar, mas mantendo a desvantagem do número de cirurgias, 2, 3 cirurgias, pelo menos um ano de tratamento até a gente fazer o enxerto, instalar os implantes, fazer a abertura. Então, é uma desvantagem das técnicas reconstrutivas, mas que às vezes nós precisamos realizar. Técnicas all-on-4, que a gente depende de altura óssea. Eu vejo muito all-on-4 sendo realizado, muitas vezes sem seguir o padrão recomendado, e aí a gente tem muitas falhas de all-on-4. Eu não recebo muito paciente com muita altura para eu conseguir fazer o all-on-4 no meu consultório, talvez seja um azar, ou uma realidade que é extrapolada muitas vezes. E a gente tem saído alguns trabalhos na literatura da gente tentar colocar 2 implantes, e aqui eu vou mostrar, esse aqui é o pai do meu sócio, que é quem faz todas as próteses dos casos que vocês vão ver hoje. E ele é um paciente alto, 1,90 m, arco largo e arco longo. A necessidade de reabilitação dele era até segundo molar. Então, nesses casos, a gente precisa de um apoio posterior. Mesmo ele tendo bastante osso, a gente ter feito um all-on-4 dentro do padrão que é preconizado, nós tivemos falhas de 2 implantes em 2 momentos distintos. E esses problemas só cessaram quando a gente colocou 2 apoios posteriores. Então, nós temos não só esse caso, que é um caso muito próximo nosso, mas nós temos alguns outros casos que nós precisamos só paramos de ter problemas com prótese ou até mesmo perda de implante depois que nós colocamos apoio na região posterior. E essa aqui é a foto da prótese do caso dele com um apoio na região posterior de maxila. Os casos de zigomático, que são muito bem indicados, mas que ele depende um pouco da técnica, ele é um pouco sensível ao operador, a quem opera, a uma habilidade cirúrgica, e nós temos trabalhos que mostram isso, que o sucesso dos implantes zigomáticos depende um pouco de quem está operando e de uma curva de aprendizado. Muitos desses casos são realizados em ambiente hospitalar, então são 2 desvantagens em relação a essa técnica. E uma coisa que eu quis fazer questão de deixar aqui na aula é que a gente precisa ter um pouco de osso para fazer implante zigomático. Não adianta a gente querer colocar o implante zigomático como a última opção em casos severamente atróficos.
porque aí nós vamos ter problema. Então, esse caso, apesar de uma atrofia grande, a gente tinha um platô, principalmente na região, na saída do implante zigomático, como vocês vão ver, que tinha osso em volta, e isso é o que define o sucesso dessa técnica, mas que tem como desvantagem ser, em muitos casos, um procedimento hospitalar e depender um pouco da habilidade e da experiência do operador. Implantes do tuber, a gente tem aquela foto clássica do Michi, onde o osso tipo 4, né, aquele osso mais poroso, era um índice de diminuir o sucesso. Hoje a gente vê nos trabalhos, a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma carga, mas que, aguardando o momento de osseointegração, esses implantes terão sucesso também. Então, implantes curtos ou inclinados na região da tuberosidade são outra opção para maxilas atróficas. Temos, não tão recente, mas está começando a ganhar um pouco mais de popularidade, os implantes subperiosteais. Então, nesse caso, a gente acabou tirando o tratamento, removendo esse implante do seio, removendo os outros 3 implantes e no mesmo tempo cirúrgico instalando a placa, tá? É mais uma opção. E qual que será que é o melhor para maxila edêntula, né? Na verdade, nós não temos, a literatura não aponta para uma técnica que seja melhor, tá? Mas na odontologia moderna, a gente tem uma tendência de diminuir as grandes reconstruções, uma tendência de utilizar a coragem esquelética, principalmente para a gente reduzir morbidade, tempo e custo de tratamento. Isso é o que os pacientes buscam hoje em dia. O desenvolvimento tecnológico, a consolidação de técnicas como o zigomático, o desenvolvimento tecnológico com cirurgia guiada, biomateriais, os implantes com tratamento de superfície facilitam muito outras opções cirúrgicas se consolidarem, e nós temos uma procura cada vez maior de pacientes que podem, têm uma idade às vezes mais avançada e que grandes reconstruções ou cirurgias hospitalares podem ter a sua limitação ou alguma limitação. Então, com essa tendência de coragem esquelética, nós temos mais uma opção para a reabilitação dessas maxilas atróficas, no caso dos implantes pterigoides, tá? Que tem pouco mais de 35 anos aí que foi primeiramente publicado, o Tunsey em 1989, e a definição dessa técnica são implantes que precisam passar pelo tuber, passar pelo osso palatino e atingir o pilar pterigoide do osso esfenoide, que no caso ele precisa ser ancorado nessa região, tá? Então ele passa pelo tuber, passa pelo osso palatino e ancora no processo pterigoide do osso esfenoide. O que muda um pouquinho é a inclinação da instalação que nós estamos habituados, então isso muda um pouco, tá? É um fator para a gente ficar atento, mas ele apresenta algumas vantagens frente às desvantagens que foram citadas de outras possíveis técnicas, e o que torna ela mais uma possibilidade para a gente. Então, eu mostrei muitos casos totais, mas os pterigoides podem ser para reabilitações parciais ou totais. Nós eliminamos o cantilever posterior, então isso dá uma melhor distribuição sobre a carga protética. Não precisamos de enxertos ósseos. Esse osso é um osso um pouco mais denso, como eu vou mostrar em um estudo aqui radiológico, então a densidade óssea tipo 1, tipo 2. A região posterior de maxila, na região do túbio, costuma ter uma espessura gengival e uma gengiva ceratinizada, e isso é positivo para a proteção do nosso implante a curto e a longo prazo. É um procedimento realizado em consultório e associado a poucas complicações. Então essas são algumas vantagens dessa técnica. Desvantagem: é uma técnica sensível, tem uma curva de aprendizado. Fazer ela principalmente a mão livre requer um pouco de treinamento para a gente encontrar esse pilar ósseo, até porque nós não estamos muito habituados com aquele tipo de inclinação, tá? E nós não temos um equipamento específico para ele, então a gente acaba fazendo adaptações dos kits que nós já temos para realizar essa técnica, seja ela mão livre ou guiada. Então são as maiores desvantagens dos pterigoides neste momento. Em relação à literatura, o que ela traz? A perda óssea perimplantar chega a ser até menor do que outras regiões de maxila, justamente porque esse biotipo gengival na região posterior é um biotipo gengival favorável. Estudos em crânio seco, um estudo em crânio seco mostra que a quantidade de osso no pilar pterigoide ela sempre estará presente, tanto no sentido vertical como de largura e de espessura óssea, tá? Porque ele não é um osso que sofre qualquer influência, né? Como o osso alveolar, quando se perde um dente, ele passa por um processo de atrofia. Esse osso ele se mantém estável,
Tá? Então, pessoal, a gente está finalizando aqui a parte 1 da aula. Espero que você esteja gostando. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, ou então vai ali nas minhas redes sociais, me manda uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com você, dentista, um pouquinho mais sobre essa técnica. Inclusive, eu tenho mentorias para 1, 2 ou 3 alunos sobre essa técnica específica e outras de maxilas atróficas, como implante zigomático, All-on-4, técnicas reconstrutivas. Então, vai ser um prazer tentar ajudar você. E agora vamos para a parte 2 do vídeo.